todos, eu me chamo João Emanuel dos Santos Almeida, sou acadêmico do curso de Letras da UEA, do Núcleo de Ensino Superior de Monicoré. E na temática do vídeo de hoje nós iremos falar sobre literatura e outras artes. Como exemplo, trouxemos uma exposição das obras de Tarsila do Amaral, que representa a segunda fase do modernismo no Brasil. Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886, no interior paulista, cidade de Capivari. Estudou arte na Europa e teve contato com grandes mestres que faziam parte das vanguardas artísticas do século XX. Em meados dos anos 20, retorna ao Brasil e passa a produzir obras com temas brasileiros. Nessa época, casa-se com o artista e agitador cultural Oswaldo de Andrade, com quem inicia um movimento transformador da arte nacional, junto com outras personalidades. Tarsila faleceu em 1973, aos 86 anos, deixando uma produção artística de enorme relevância para a história da arte. E agora conheceremos algumas obras modernistas da artista Tarsila do Amaral. No trabalho A Negra, Tarsila expõe a figura de uma mulher com traços bem marcados, mãos e pés grandes e cabeça pequena. Além disso, a artista explora elementos cubistas ao fundo. Nessa obra podemos perceber a representação da mulher negra como um ser que carrega uma pesada carga social, o que se pode notar pelo olhar melancólico e pelo seio caído à mostra. A mama que pende no corpo faz referência à prática das amas de leite na época da escravidão, na qual as escravas amamentavam e cuidavam dos filhos das mulheres brancas da elite. A composição desta figura, presente no folclore brasileiro e no imaginário da população, segundo a lenda, conta-se que a Cuca era uma bruxa má com um corpo de jacaré, que raptava as crianças desobedientes. Pintada em cores vibrantes e tropicais, a tela remete à infância. Exibe alguns animais e uma natureza viva. Pertence à fase modernista pau-brasil que antecede o movimento antropofágico. A obra São Paulo Gazo também integra a fase pau-brasil de Tarsila, sendo um dos marcos do período. Nessa fase, a artista explora elementos urbanos e a modernização das cidades em contraste com as paisagens tropicais e a valorização da fauna e da flora. De acordo com o historiador e artista Carlos Ilho, em trabalhos como esse, Tarsila situa a percepção do Brasil e a partir da ótica aberta pela industrialização. Morro da Favela pertence ao período pau-brasil. Retrata uma favela com casinhas coloridas, árvores e pessoas. É uma obra de denúncia social, pois nessa época a população foi obrigada a ceder o espaço nos grandes centros e se deslocar para as zonas periféricas. E foi nesse momento que houve um grande aumento nas favelas no país. Apesar da crítica, Tarsila consegue retratar essa realidade de maneira leve, sugerindo harmonia, uma idealização do morro como um lugar idílico. A composição data de 1924, tem 64 por 76 centímetros e pertence a uma coleção particular. Uma das obras mais conhecidas de Tarsila do Amaral é sem dúvida Abaporu. O nome é uma junção das palavras tupi, tupi-zaba, homem, pora, gente, eu, comer, significando, portanto, homem que come gente, ou antropófago. Foi idealizada pensando na cultura brasileira e exibe uma pessoa sentada em posição reflexiva. A figura apresenta grandes distorções. Está inserida em uma paisagem tipicamente brasileira, mais especificamente nordestina. Expõe intensamente as cores da bandeira do Brasil. Esse quadro foi um impulso para uma nova fase do modernismo brasileiro, um movimento antropofágico. Abaporu foi produzida em 1928 com a técnica óleo sobre tela e mede 85 por 72 centímetros. Encontra-se atualmente no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Malba. Urutu, o Ovo, 1928. A obra Urutu, também conhecida como O Ovo, é cheia de simbolismo. Apresenta uma cobra, que é um animal bastante temido e que possui a capacidade de deglutição.
Há também um enorme ovo, significando o nascimento de uma ideia, de um projeto novo. Esses símbolos relacionam-se diretamente com o movimento modernista que estava nascendo no país, especialmente com a fase antropofágica. Tal fase propunha ingerir as ideias das vanguardas artísticas que ocorriam na Europa e transformá-las em uma nova arte preocupada com a cultura nacional. A tela foi feita em 1928, pintada em tinta a óleo, mede 60 por 72 centímetros e integra o acervo da coleção Gilberto. A Lua, 1928. Este quadro, a artista apresenta uma paisagem noturna com cores saturadas e formas sinuosas. A lua e o cacto aparecem de maneira bastante estilizada. A composição, produzida em 1928, pertence à fase antropofágica de Tarsila. Em 2019, foi adquirida pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, pelo valor exorbitante de 20 milhões de dólares, cerca de 74 milhões de reais. A famosa galeria emitiu uma nota demonstrando satisfação com a aquisição e expressou o apreço pelo trabalho da pintora, dizendo: Tarsila é uma figura de fundação para a arte moderna no Brasil e uma protagonista central nos intercâmbios transatlânticos e culturais deste movimento. Antropofagia, em 1929. Em Antropofagia, Tarsila uniu duas obras produzidas anteriormente, A Negra, de 1923, e A Baporu, de 1928. Nessa tela, a artista funde as duas figuras, como se elas possuíssem dependência mútua. Aqui a imagem da negra é apresentada com a cabeça diminuída, fazendo par com a cabeça de Abaporu. Os seres encontram-se emaranhados como se fossem um só e integram-se à natureza. Rafael Cardoso, historiador de arte, define a obra da seguinte maneira: em antropofagia, as coisas não se transformam, elas apenas são, subsistem, como uma terrível e sólida permanência que as âncora no chão. Operários, 1933. Na década de 30, com a imigração e impulso capitalista, muitas pessoas desembarcaram em centros metropolitanos, sobretudo São Paulo, vinda de diversas partes do Brasil a fim de suprir a necessidade da mão de obra barata que as fábricas exigiam. Nessa época, Tarsila inicia sua última fase modernista, chamada de fase social, no qual explora temas de cunho coletivo e social. Aqui ela questiona as adversidades vinda da industrialização e a concentração de riqueza nas mãos de poucas e a exploração a que muitos estão sujeitos. A pintora realiza a tela Operários, no qual exibe o rosto de diferentes pessoas de várias etnias, mas que possuem em comum uma expressão de exaustão. Nessa composição, a massa de gente aparece com o retrato dos trabalhadores fábricos da época. Esse é um trabalho de 1933, com 150 por 205 centímetros e que está localizada no Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão. A tela segunda classe também pertence à fase social. Aqui, Tarsila retrata pessoas em uma estação de trem. Ao fundo, há uma figura de uma mulher com uma criança de colo e um homem idoso. Do lado de fora do vagão, 4 mulheres, 3 homens e 5 crianças apresentam feições cansadas e sem esperanças. A cena retrata uma realidade muito comum no período: o êxodo rural, que é a imigração do campo para as cidades, de indivíduos que partem em busca de melhorias de condições de vida e oportunidades. As cores escolhidas na composição são acinzentadas e não têm mais a mesma intensidade e vida das outras fases modernistas da pintura. Esta é uma obra produzida com a técnica de óleo sobre tela, possui 110 por 151 centímetros e faz parte do acervo de uma coleção particular. Essa foi a nossa breve exposição, de algumas obras da Tarsila do Amaral. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos.